Bom dia, gente. Começar aqui mais uma conversa GEA. Hoje com nosso amigo Gustavo Gittin, um grande amigo nosso que já desenvolveu projeto junto tanto aqui no GEA como lá fora, né, Gustavo? Opa, Participou aqui do Futiá na época, trabalha na área de previsão esportiva e tem uma história bem legal aí, também tem dados quanto mercado financeiro também. Então, seja muito bem-vindo. Tem ninguém melhor para apresentar do que o próprio. perfeito. Bom, vamos lá, gente. Antes de mais nada, muito prazer. E assim, eu acho legal assim, a gente vai fazer uma conversa, uma roda viva, assim, por favor, fique à vontade para, no caso, perguntar. Eu acho que esse daqui é um ambiente de troca, né? Tanto de eu com vocês, como vocês comigo, enfim, a gente numa troca de conhecimento, de experiências, no caso, perspectivas, e tudo que eu puder ajudar será um imenso prazer. Bom, vamos lá. O meu nome é Gustavo, eu tenho 33 anos, eu sou casado, eu não tenho filhos, eu sou natural de São Paulo, moro em São Paulo também, e eu sou formado em administração de empresas, eu me formei na PUC em 2015. Lá atrás era para ter me formado até antes, na verdade. Uma parte do meu curso eu fiz administração em Israel, em Jerusalém, e, enfim, e uma outra parte eu fiz em um kibbutz que, devido à guerra, hoje não existe mais. Mas eu decidi, dentro desse período que eu estive na faculdade, né, atuar muito na área financeira, porque era uma área que estava muito em alta, né, naquele momento. Hoje, acho que é muito voltado para o digital, mas naquele momento era uma área bastante em alta, principalmente porque a gente vivia, enfim, um momento de 2008, uma grande recessão, 2009 também foi um ano também bastante difícil, é, os momentos também, na época também de faculdade, também foram momentos também conturbados também, assim, nem vou levar a questão política, mas a gente teve até um impeachment também durante esse período, e era um momento, enfim, era um assunto bastante em alta, né? Eu sempre tive muita facilidade em trabalhar com números, com, enfim, com valores exatos, né? E eu fui para esse caminho. Então, fui atuar então com relações com investidores, atuei um pouquinho também com análise de dados antes na Serasa Experian, mas, enfim, muito voltado a uma área voltada à qualidade de dados, né? E não tanto voltado à análise de dados, em sim, validação desses dados. E depois eu fui seguir a área, enfim, em 2015, 2016 fui para a área de relações com investidores, onde que eu tive um grande aprendizado voltado a relacionamento. Eu acho que isso daí é fundamental em todas as áreas. Posteriormente, eu fui para a área de planejamento financeiro e controladoria, principalmente planejamento financeiro, que seria uma área de estratégica quando a gente fala da área de finanças corporativas, né, que são a financeira dentro de uma empresa. E dentro dessa área de finanças corporativas, a área de dados, né, a gente trabalha com muita quantidade de dados, e muitas vezes em Excel. Então, eu sempre, eu e como todos os profissionais dessa área, a gente sempre teve que desenvolver métodos, né, de fórmulas de como que a gente consiga manipular uma grande quantidade de dados e saber ler esses dados num curto espaço de tempo, e muitas vezes em ambientes extremamente desafiadores, né, onde você tem dados faltantes, ou que com uma qualidade duvidosa. Bom, mas deixa eu voltar lá. Então, eu fui para a área de relações com investidores na Elbor, que é uma incorporadora. Depois, eu fui trabalhar em planejamento financeiro
no Burger King, onde eu tive o primeiro contato com o Power BI, isso daí em 2016, 2017. Naquele momento, o BI ele já existia há alguns anos, mas dentro do mercado brasileiro ele era algo novo. Então, assim, poucas pessoas tinham ouvido falar até o momento de BI. Então, você tinha poucas referências, tanto de pessoas como de escolas também, onde você poderia aprender essa nova ferramenta, essa técnica, mas onde eu tive o primeiro contato. Em 2017, eu fui para uma empresa chamada JCDecaux. Fui para a área de planejamento financeiro também, mas eu fui com um olhar voltado à automatização. E na JCDecaux, que é uma empresa no caso, imobiliário urbano, eles têm loja de rua em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Então, assim, qualquer relógio de rua ou qualquer propaganda no metrô, se você perceber em cima, você vai ver que está escrito JCDecaux. Eles têm, digamos, um monopólio aí mundial desse setor. E o que acontece? A empresa ela tinha um grande problema de negócio, né? O que era? Então, todos os seus processos, tanto da área financeira como das demais áreas, eles tinham uma certa morosidade, né, em fechar os seus números e em como apresentar os seus números, né, e como apresentar os seus KPIs financeiros, operacionais, e isso daí apresentar tanto para o time em campo, como para o seu time como para a área corporativa, como também para o board da companhia, né? Então, aí a diretoria, a presidência, e reportar também esses números também para a própria matriz, que ficava lá na França. Então, a gente desenvolveu um projeto, primeiro, de automatização de todos os processos da área financeira, né? Principalmente da área onde eu estava. Então, a gente automatizou todos esses processos utilizando Power Query, e depois montou um projeto utilizando o Power BI. Né? Naquela época foi uma verdadeira revolução. E foi muito bom porque a gente conseguiu apresentar isso daí para a França. Né? Que mais? E aí, logo depois, em seguida, né, eu acabei indo para a Estapar, também com um grande objetivo também voltado a dados, né, de justamente montar todo o planejamento financeiro para a área de dados. E é onde a gente acabou também desenvolvendo um grande projeto também voltado também a BI. Então, como você consolida todas as informações de todas as garagens, né, de todas as garagens do grupo, na época 1.000 garagens, então foi necessário então você montar um data lake inicialmente, para depois disponibilizar essa informação via BI. Né? E posteriormente, enfim, eu tive outras passagens de outras empresas voltadas em automatização. Mais recentemente eu estive na Enel, né, na Enel de Energia, e na Enel, também na área financeira, mas com um foco também muito voltado também à automatização, mas voltado em ciências de dados. Então, na Enel, eu entendi isso daí já no meio da pandemia, que era necessário desenvolver ainda mais o skill voltado a data science, né? Então, acabei fazendo entrando em um bootcamp, junto inclusive com o Igor, onde que a gente foi aprender ciência de dados. E quando você aprende uma nova ferramenta, né, um novo skill, você acaba abrindo portas. Né? Eu acho que esse daí é o grande aprendizado. E quando eu acabei fazendo esse curso, acabou abrindo um outro leque de oportunidades, que foi, vamos trabalhar com ciência de dados dentro da área financeira. E o que isso daí significa, né? Eu acho que é o seguinte, em todas as áreas que você atua, seja medicina, seja área financeira, seja marketing, você tem a oportunidade de trabalhar com dados, em ciência de dados.
E dentro da minha área existia um grande gap voltado no caso, a como que você faz a acuracidade do planejamento financeiro, né? Como que você prevê certos KPIs ou certos resultados, ou como que você clusteriza certas informações. E eu fui um pouco por esse caminho. Então, na Enel, eu tive a oportunidade de atuar com projetos voltados a machine learning, voltado à previsão de resultados, né? Então, utilizando o Sarimax. E, enfim, voltando à previsão de receita, previsão de quantidade, né? de clientes, previsão de custos, né? E foi um projeto bastante interessante, por quê? Porque a gente conseguia, qual que é a ideia da machine learning, né? Na verdade, é que quando você prevê algo, você prevê algo voltado à intuição, né? Que é, por exemplo, eu, Gustavo, eu com conhecimento de negócio, eu vou prever tal resultado. Só que eu preciso validar esse resultado, e aí para isso que serve a machine learning, né? A machine learning, ela não vai substituir a previsão do Gustavo, né? Mas ela vai dar o reforço àquela decisão, né? Aquele caminho. Então, por exemplo, se a minha previsão ela está dando que eu vou ter um crescimento e a minha machine learning dá esse mesmo sentido, significa que a chance de erro daquele resultado ser errado, ela é menor. Mas, contudo, se minha previsão é de crescimento, a minha machine learning ela vai no sentido contrário, então a boca do jacaré ela aumenta, então isso daí significa que é um problema. Opa, pera um pouquinho, tem coisa errada no meio do caminho. Então, ou minha machine learning está errada, ou então a intuição do Gustavo, a intuição do outro profissional está errada, né? Então, a machine learning ela está muito voltada à validação de dados, né? E é óbvio, né? Quanto mais complexidade você traz, e dependendo da cultura da empresa que você está, maior será a relevância da machine learning ou da ciência de dados para aquela companhia, né? Então, por exemplo, no ambiente onde eu trabalho hoje, inclusive o Giovanni que está aqui trazendo sua presença ilustre, trabalho também, a machine learning ela tem um certo peso. Mas quando você vai no caso, organizações voltadas 100% a dados, como, vou te dar um exemplo que eu já conversei já com o CEO já do Mercado Livre. E ele, lá no Mercado Livre, um exemplo, cara, qualquer decisão não é eu acho, é sempre voltado a dados. Então, assim, cada organização dá um peso distinto. Mas tudo depende, no caso, da complexidade e a maturidade de dados dentro daquela companhia. Tá? Hoje eu estive na Enel, fiz esse projeto, né? E aí depois eu acabei migrando para a Química Anastácio. Isso daí foi no ano passado, no final do ano passado. E na Química Anastácio, eu fui com um grande objetivo de justamente fundar uma nova área, né, de planejamento financeiro, mas 100% voltado a dados, né? E aí, inicialmente, enfim, a gente fez projetos de, no caso, automatizações internas dentro da companhia, né, utilizando inicialmente Power Query. E por que eu bato tanto na tecla voltada a Power Query, às vezes não tanto a Python ou qualquer outra ferramenta, né? E por que eu bato tanto na tecla voltada também à automatização? Porque acontece, quando você fala de dados, a primeira coisa que as pequenas empresas e as médias empresas elas pensam não é tanto voltado à ciência de dados, né? A ciência de dados ela é relevante, ela é importante, mas muitas vezes, às vezes até por falta de conhecimento, o gestor, né, a pessoa que está lá em cima, ela não quer necessariamente saber de machine learning, ela quer automatizar o seu processo, ela quer reduzir o seu custo. Então, o primeiro passo é automatizar aquele processo.
Então, sempre fui por esse caminho, de tentar primeiro automatizar, e aí depois que eu automatizei, entendi a qualidade daqueles dados, aí sim que eu coloco a ciência de dados. Mas, bom, voltando um pouquinho, desculpa. Na Química Anastácio, eu fui com esse objetivo de criar a área, né, voltado a dados, e é onde a gente acabou desenvolvendo alguns projetos que tiveram sucesso e outros nem tanto, né, inclusive até com o Giovanni. Então, a gente automatizou alguns processos, criou machine learning voltado à previsão de receita, previsão de quantidade, e que deu um certo impacto, e hoje a gente está com um projeto voltado à precificação. Então, o que a gente faz? A gente está tentando consolidar todas as informações voltadas ao negócio que impactam o preço, né, dos produtos. Então, a Química Anastácio é uma distribuidora de produtos químicos, aproximadamente 700 produtos químicos. Então, imagine você fazer a precificação de 700 produtos. Se um já é difícil, imagine de 700. Então, a gente está consolidando todas as informações que impactam essa precificação em uma única ferramenta, né? Inicialmente com um template de BI, onde o gestor de produto ele vai apenas inserir as informações que são relevantes para ele, e a ferramenta ela vai informar para ele qual que é a margem esperada daquele produto, ou qual que é o preço ideal para aquele produto. Isso daí é um grande avanço, né? Levando em conta que é uma companhia que hoje trabalha muito na raça, então cada gestor de produto acaba criando o seu próprio preço de acordo com o seu próprio conhecimento de negócio. Mas a gente sabe que esse conhecimento ele pode ser assertivo como não pode ser assertivo, assim como ele pode ser padronizado como não. Hoje ele não é padronizado. O nosso grande objetivo é padronizar esse processo, né, também, para que a assertividade daquele gestor seja ainda maior. E, enfim, hoje estamos nesse processo aí. Acho que eu tentei ser bastante conciso aí. E que mais? Bom, eu acredito que assim o dados hoje, né, ele é o grande petróleo, né, na verdade, né? Mas a gente tem que saber utilizar esse petróleo, né? Porque o que acontece, o dado por si só ele não diz muita coisa, mas é necessário você entender o quanto que você profissional, né, consegue impactar aquele negócio utilizando o seu conhecimento técnico, né? Então, por exemplo, se eu conheço Python, ok, se eu tenho conhecimento de Python, de que forma que eu posso falar a mesma linguagem com aquele meu cliente, né? E com aquela informação que ele tem. Então, por exemplo, digamos que eu vou conversar com uma pequena empresa, um exemplo. Cara não, mais uma vez, o cara não quer, ele não está tão preocupado em uma ciência de dados, a não ser que ele seja uma consultoria, né, de ciência, que faça implementação de machine learning. Mas caso ele não seja, ele está preocupado em como que eu consigo reduzir o custo, né? E de que forma que eu consigo traduzir para esse cara que eu vou reduzir aquele custo. Então, por exemplo, alguns projetos que eu já fiz, né, e aí de forma até autônoma, né, de estar em contato com pequenas empresas, né, e dentro do meu segmento da área financeira, de que forma que eu consigo automatizar aquele processo. Então, por exemplo, eu já tive alguns trabalhos pontuais em que pequenas empresas entraram em contato comigo, né, falavam, olha, Gustavo, eu preciso fazer a automatização desse processo aqui, né? De que forma que a gente consegue atuar em cima disso, né? Então, um exemplo. Olha, eu consigo, se eu trouxer para você essa ferramenta, então posso utilizar um Pandas, posso utilizar o Power Query, a gente consegue trazer esse projeto para você? Sim.
né? Então, cara, eu entrego esse projeto para ele, dentro de um mês, um exemplo, e aí ele consegue ter uma redução, por exemplo, de 4 dias, 5 dias, ele consegue ter uma redução de processo para 40 minutos, 30 minutos, ou meio-dia, né? Isso para ele é um grande ganho, né? Ou às vezes uma redução de uma pessoa. E para isso, é esse tipo de linguagem que a gente tem que ter quando a gente trabalha muito com dados, né? Ou de que forma que a gente consegue aumentar a performance daquela empresa ou daquela área. Enfim, não sei se estou sendo, enfim, claro, ou se tiverem qualquer tipo de dúvidas. Vocês usam RH, vocês usam dados no processo decisório do RH de vocês? Tipo, se algum membro... Esses dados? Sim, utiliza, né? Acho que, assim, hoje, na Química Anastácio, cada diretoria tem uma área de dados, né? Tem pequenas células de dados. Então, por exemplo, no RH, a gente tem uma área voltada a Data Analytics, né, que desenvolve BIs voltado a headcount, né, e KPIs voltados a headcount e ao negócio, né? Que aí com isso você consegue identificar exatamente que áreas, né, que estão melhores e que áreas que precisam de mais gente, né, para dar um reforço. Ou às vezes entender, por exemplo, putz, o turnover em determinada área está muito alto. Então, de que forma que a gente consegue atuar, né, para reduzir aquele turnover? Então, sim, no RH, sim. Hoje, na Química Anastácio, existe, né, essa área, mas, por exemplo, a minha esposa ela é gerente de RH, né? E aí eu posso falar com certa propriedade nisso aqui, porque eu acabo ajudando ela nesse sentido. Por exemplo, eles utilizam muito dados para entender, por exemplo, se, por exemplo, o turnover, né? Então, assim, o maior ativo de uma empresa hoje é justamente o capital humano, né? Daquela empresa, justamente o capital humano. E aí, por exemplo, se o turnover, né? Se a saída de quantidade de pessoas está muito alta, que o dado ele vai utilizando o Data Analytics, né, que ele vai informar para você se está alto ou não. Ok, está alto. Qual que é a causa raiz, né? Então, por exemplo, eles acabam utilizando os dados de entrevista de desligamento, né? Ou então outros dados comparativos externos para entender se o problema é um problema de que o salário está baixo, ou se é um problema, muitas vezes, de relacionamento com o gestor, ou se muitas vezes o problema ele está voltado a benefícios dentro da empresa, né? Ou se o problema é porque o mercado está muito ativo, né? Se o mercado está um mercado em alta para aquele segmento e por isso está perdendo capital intelectual. E para cada um desses indicadores que sai, de cada um desses indicadores que tem esse output, qual é a ação em cima disso, né? Então, assim, ok, o dado ele vai te trazer primeiro de tudo o que está acontecendo, né? Qual que é a foto. Mas é importante a gente que trabalha com dado entender qual que é o plano de ação em cima disso, né? Que é isso que vai trazer o grande diferencial. Então, por exemplo, ok, o dado trouxe o turnover alto, tá bom. De que forma que a gente consegue atuar para reduzir esse turnover, né? Então, isso é muito importante. Por um outro lado, se, por exemplo, eu já vi, tá? Então, por exemplo, se o meu turnover está muito baixo, dependendo do negócio que você atua, isso também não é legal. Porque, um exemplo, se você trabalha numa empresa de fast food, tá bom? Cara, se o seu turnover ele for muito alto, ele é ruim, porque você acaba gastando muito dinheiro com treinamento.
Se o seu turnover ele é muito baixo, ele também é ruim, porque pode ser ruim, né? Porque muitas vezes você tem um custo posteriormente de rescisão que talvez não seja muito seja alto demais. Então ele tem que ficar dentro sempre de um nível adequado, de acordo com cada negócio, né? Levando em conta que muitas vezes a entrada e a saída de colaboradores ela acaba trazendo oxigenação, né, para aquele negócio. Legal, legal. O que mais, pessoal? Que vocês têm, querem conversar em relação à carreira, em relação a dúvidas? Você acha que no Brasil ainda está faltando muito incorporar dados no processo decisório, nas empresas em geral, independente de ser grande ou pequena? Acho que com certeza, Gustavão. Cara, eu vejo que sim, eu vejo que sim, eu vejo que é, hoje em dia, né, acho que isso aí, tanto as grandes, acho que elas estão mais com uma certa maturidade maior, principalmente as multinacionais, né, porque elas trazem essa cultura já de fora. E quando você olha lá fora, principalmente Estados Unidos, Europa, a cultura de dados ela está muito mais incorporada ao negócio. Quando a gente falar aqui de Brasil, ainda está muito pendente. E está pendente por uma série de questões. Primeiro, porque muitas vezes são empresas muitas vezes são empresas familiares, né? Ou de capital 100% fechado, ou de capital misto, onde o cara ele cresceu e ele conseguiu ter muito sucesso sem utilizar dados. Então ele vai se perguntar, tá bom, por que eu vou utilizar dados, né, se eu tive sucesso até o momento? E é uma grande pergunta, né? É uma pergunta que assim, cara, quem sou eu para falar que seu negócio está errado? Você entendeu? Utilizando dados. Mas eu posso falar para ele o seguinte, olha, com dados você pode ter um sucesso ainda maior, tá? Com esse caminho. Mas sim, eu acho que tem um grande caminho, mas eu acho que tem um grande caminho também voltado, também que a qualidade também dos dados também das empresas de modo geral, também é uma qualidade também muitas vezes duvidosa, né? Ou com uma qualidade de certa forma ainda precária. Então assim, tem muita empresa, e não estou falando de empresa pequenininha não, tá? Empresa até média, que todos os seus processos são gerados 100% em Excel. Eles nem trabalham com RP muitas vezes. E aí, como é que você vai trabalhar com dados, né, com ciência de dados, num ambiente como esse? É um grande desafio, na verdade, né? Porque, assim, quando você vai entrar numa empresa como essa, para você trabalhar com dados de forma legal, você vai precisar de investimento, né? Então, você vai precisar investir em Data Lake, você vai precisar investir em um bom RP, você vai precisar ter um planejamento no caso, tecnologia alto. Isso daí é muito importante, tanto voltado à segurança de informação, que, aliás, é um ponto que está extremamente em alta. Quem quiser ganhar dinheiro, olha, gente, fica a dica aí. Com trabalhar com cibersegurança. Então, você tem que olhar com segurança de dados, você tem que trabalhar com onde você vai armazenar esses dados, com a arquitetura desses dados, e tudo isso daí carece de tempo, carece de dinheiro, né? E muitas vezes o dono da empresa, ou a dona da empresa, ou os donos, eles não têm essa visão, né? E não têm essa vontade de tempo e dinheiro de investir com isso, mesmo muitas vezes sabendo que futuramente ele pode ter um lucro maior com isso daí, tá? Levando em conta que o Brasil é um ambiente extremamente desafiador para se ter uma empresa, né? Então, assim, se você perceber, a cada 2 anos a gente vive uma grande crise,
de modo geral. Então, em 2015 a gente teve, 2014, 2015 a gente teve impeachment, 2016 a gente teve a greve dos caminhoneiros, uma das greves, depois 2018, enfim, a cada 2 anos você tem uma grande crise. E isso torna um cenário de ambiente de negócio muito, muito, muito complicado, né? Mas sim, é um ambiente desafiador, Gustavão. Botar um modelo preditivo para as crises do Brasil, então. Mas eu posso falar, eu acho que tem muito espaço. Eu acho que é o seguinte: se você quer trabalhar com ciência de dados, eu acho que tem muito espaço para se atuar, sem exceção. Mas é importante estar aberto também em relação a atuar com outros caminhos que a ferramenta de ciência de dados pode proporcionar. Então, esteja sempre aberto a voltar a processos, né? Então, assim, aprenda a fazer, acho que sugiro, né? A saber como que é feito um fluxo de processo, para você saber fazer automatizações, porque isso é uma demanda extremamente alta para todas as empresas. Então, você consegue, de repente, se no caso, atuar nesse mercado de forma legal. E leitura de dados, né? Acho que isso é importantíssimo. Fala, José, você está aqui bem na minha tela. Então, queria te perguntar quais são os riscos que você vê aí no médio prazo, não digo nem curto prazo, para quem está fechando o olho para isso tudo, para as empresas, seja grandes, médias, pequenas, não interessa. Olha, eu acho que se você perceber todas as empresas que atuam com dado, eu acho que ela tem um risco de negócio real, real. E eu posso te dar assim, vários exemplos de empresas que assim que se deram muito mal por falta de visão, de planejamento de negócio, que não incorporou dados. Isso daí vale, a gente pode listar um monte, mas assim, desde a Xerox, né, lá atrás, até, por exemplo, a Gradiente. Cara, você não ouve mais Gradiente no mundo. E demais empresas assim, que dariam tudo para dar certo, que são negócios que são bons, mas que as empresas não incorporaram os dados dentro do seu planejamento estratégico e dentro da sua execução, né? E um exemplo, vamos voltar, por exemplo, para o exemplo aí da Gradiente. Cara, o negócio do smartphone, ele tá super em cima, todo mundo tem um smartphone. Cara, todo mundo, sem exceção, tem um celular. A nossa vida está dentro de um celular. Por que a Gradiente não está aqui com a gente? Você entendeu? Um exemplo. Cara, a própria Xerox, cara, que renegou, por exemplo, o próprio template, sabe, a questão de, no caso, desculpa, a Kodak, né, que não desenvolveu também a questão de fotografia digital. Cara, Não, mas, Gustavo, eu digo assim, nível micro mesmo, um nível micro. mais básico, que eu falo, por exemplo, igual você falou, das empresas que usam dados para verificar dados de turnover ou de financeiros, enfim, né? Porque quando fala de Xerox ou de Gradiente, nós estamos falando de informações corporativas, né? De evolução tecnológica que, ultimamente, né, no final, em última análise, acabou realmente matando a companhia. Eu acho que depende. De negócio, acho que depende. Acho que assim, se você trabalha num negócio muito pequeno, então, por exemplo, se você está numa cidade, um exemplo, tá, pequena, e que o seu negócio ele é único ali, cara, a chance de você ter sucesso, independente se você usar dados ou não, é alta, né? Porque você não tem concorrente.
Agora, por exemplo, se você é uma empresa pequena ou média, né, que não utiliza dados dentro de um ambiente do mundo corporativo por aí, é um risco considerável, né? E por quê? Porque você não vai conseguir antecipar possíveis riscos, né? E o uso de dados, ele serve tanto para você antecipar, como para você ler o cenário atual. Então, assim, dentro do meu mundo financeiro, cara, é importantíssimo você saber aonde que você está ganhando, onde está a sua rentabilidade, né? Aonde que está os seus custos e para onde que você deve ir, né? Qual que é o plano de ação em cima disso? E dados é fundamental. Isso daí tanto de uma leitura rápida, né, como de uma leitura exata. E sem uma qualidade boa de dados, sem você interpretar muito bem dados, e as ferramentas de BI, as ferramentas de inteligência artificial servem para isso, você fica perdido, né? Ou você acaba perdendo o market share, isso daí em pouco tempo, porque em breve vai chegar um novo concorrente, né? E vou te dar um exemplo até das grandes também, até voltando até, desculpa, José, um exemplo. Cara, o Mercado Livre, ele é campeão no segmento de marketplace aqui do Brasil. E a Amazon, ela lá de fora, cara, mas assim, por que a Amazon não consegue entrar aqui? Né, de forma igual o Mercado Livre atua em relação quando a gente fala de compra, assim, de modo geral, como marketplace. Porque, cara, eles utilizam dados para tudo, para tudo. A Amazon também utiliza, mas te digo que existe Chegou tarde. Chegou tarde. Esse foi o problema. O Mercado Livre entrou antes, dominou, e aí agora está usando os dados para meio que monopolizar o mercado. E Nadando. Nem a Amazon, que a Amazon consegue entrar. Exato, não consegue. A América Latina não consegue entrar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o dado ele é fundamental. E eu te falo um exemplo, no segmento onde que eu estou, né, no caso de distribuição de produtos químicos. Cara, se eu não conseguir precificar de forma correta o produto, cara, eu vou perder dinheiro, porque são produtos caros, né? Ou então eu vou deixar de ganhar, o que também é um grande problema, né? Qual empresa mesmo? Desculpa, você falou, mas eu não lembro. Desculpa, é distribuição de produtos químicos. Não, mas você tinha falado o nome da empresa no começo. É Química Anastácio. Anastácio, ok. Química Anastácio. Não, estou perguntando porque a minha esposa é química, então... Ela é química? Passa depois do currículo. Ela hoje depois a gente conversa em off aí. Com certeza. Com certeza absoluta. Uhum. Então, assim, dados é fundamental, mas, por exemplo, se você trabalha com RH, ele é fundamental para você entender se você está com gente de mais ou gente de menos, se você está perdendo gente importante ou não, né? Quando você trabalha para uma área de marketing, é importante, por exemplo, você trabalhar com o uso de dados para você entender se a sua campanha está fazendo sentido ou não, ou se você precisa efetivamente trabalhar com campanhas mais efetivas ou não, tá? Então, a inteligência artificial acho que se utiliza ainda mais, tá, para isso. Quando você trabalha na área financeira, cara, a área financeira você tem um mundo de oportunidades, e isso é tanto para pequena, média empresa, e aí eu vou te dar alguns exemplos, né? Para pequena empresa e para média empresa, automatização. Cara, a automatização ela é fundamental. Quando você trabalha numa empresa maior, né, que tem dinheiro que geralmente contrata consultorias e desenvolve as automatizações já, e você já não tem tantos problemas, porque já tem já um Oracle da vida, você já tem já um SAP já da vida, mas você precisa de inteligência artificial. Né? Então, geralmente, essas empresas elas têm áreas específicas de inteligências artificiais, de ciência de dados. É necessário para você entender aonde está o seu gap. Né? Então, por exemplo, você está num banco, onde está perdendo dinheiro em relação a crédito, onde você está perdendo dinheiro em relação a mercados que você pode explorar ainda mais.
Quando você trabalha no mercado acionário, que ações que estão crescendo, que estão decaindo, a inteligência artificial, ela pode te ajudar, mas eu vou te dar eu não sou tão a favor disso, em relação a utilizar apenas a inteligência artificial no mercado acionário, e te falo por quê. No mercado acionário, você tem as ações, elas crescem e decrescem de duas formas, né, basicamente. Elas crescem, enfim, elas sobem e caem de acordo com o que a gente chama de valuation, né? Então, por exemplo, qual que é o valor da companhia? Então, por exemplo, se o valor da ação ela está muito abaixo do que o quanto a empresa realmente vale, então a tendência é que a ação ela vai subir, tá? No curto, médio e longo prazo, principalmente no médio e longo prazo. Se você trabalha apenas numa análise gráfica e apenas voltando à inteligência artificial, utilizando análise gráfica, a chance de você perder dinheiro ela é maior, porque é apenas uma análise gráfica, tá? E isso daí, cara, conhecendo algumas pessoas e já atuando já nisso daí, eu te falo que não é tão seguro, tá bom? Porque isso não tem... Eu e o Igor já andamos conversando sobre isso, né? A gente usar ciência de dados só para ações, eu acho que é muito pouco e é limitado. Eu também sou mais fundamentalista, tá? Exato. Não análise gráfica, não. Exato, ele é melhor. É melhor. Quando você fala em respeito de operações, voltado a operações logísticas, ou até operações voltadas, por exemplo, no segmento de energia, um exemplo, é excelente você utilizar dados, primeiro para você saber o que aconteceu, né, nos seus KPIs operacionais. Um plano de ação, você pode utilizar dados também, e aí eu posso trazer alguns exemplos, né, e também o que vai acontecer. Né? Então, por exemplo, no segmento de energia, né, onde eu atuava, cara, é possível você prever chuvas torrenciais que vão deixar uma cidade de 12 milhões de pessoas sem energia? Entendeu? Mas o que você faz depois com isso? Entendeu? Você vai seguir os seus dados ou você vai seguir apenas a intuição? Você entendeu? Então, o dado ele serve para te proteger, né? Sem dúvida, isso aí. Né? Não vou falar nome de empresa. Melhor, vamos falar, né? Assim, que é claro que vão ter fatores de incerteza que você nunca vai conseguir prever, mas dentro daquilo que você consegue, os dados te respaldam. Os dados te respaldam. Inclusive, um colega aqui que esteve aqui já falando, o João Carter, né, que já esteve nesse fórum, e trabalhou com isso, com previsão, né, desses indicadores. Então, você consegue prever, sim. Né? Em relação à logística, qual que é a melhor logística? Então, por exemplo, e aí trabalhando até com ciência de dados, tá? Se eu trabalho numa empresa que faz, por exemplo, a L'Oréal, tá bom? Cara, ou numa Coca, um exemplo, né? Ou qualquer outra, mas L'Oréal é um bom exemplo. Por exemplo, eu vou vender tintura de preço. Cara, se eu vender uma tintura de cabelo, perdão. Se eu vou vender uma tintura de cabelo, cara, no Itaim, que é um bairro rico de São Paulo, eu posso vender esse cara por R$50, que eu vou ter saída? Sim, eu posso, entendeu? Porque quando você olha uma curva elástica, né, de preço e demanda, você vai ver que assim, o cara ele precisa daquele produto, entendeu? E ele vai se importar com a marca, e não necessariamente com o preço. Contudo, se eu vender por R$50 esse mesmo preço numa zona um pouco mais carente, numa outra cidade, sei lá,
ou numa cidade que com poder aquisitivo menor, por exemplo, na cidade de Patos, que fica no sertão do Brasil. Posso vender por R$ 50 esse produto? De forma nenhuma, né? Porque eu não vou ter saída, porque eu vou ter 1 milhão de concorrentes e ali a dona Maria ali que vai comprar a sua tintura de cabelo não quer necessariamente olhar para a marca. A marca é algo fundamental para ela? Mas eu vou ter uma outra marca, mas com metade do preço que vai, no caso, satisfazer o seu desejo de uso. Então, a inteligência artificial, eu consigo trabalhar qual que é o melhor preço para aquela região? Qual que é o melhor preço? Se eu vender por R$ 50 lá em Itaim, eu vou ter saída, mas se eu vender por 20 naquela outra região, talvez seja o preço ideal. Então, a inteligência artificial pode te indicar de acordo com a renda daquela região, né? De acordo com no caso, a escolaridade, de acordo com o índice de desenvolvimento humano, de acordo com uma série de fatores de KPIs, né? Geográficos e financeiros, qual que é o melhor preço que você pode trabalhar para aquela região. E aí, com isso, você consegue ter uma receita maior, né? E, consequentemente, geralmente, um lucro também maior. Né? Porque você consegue aumentar o lucro para aquele produto numa região mais rica. Vai direcionar o seu produto para o mercado. Exatamente. Né? E isso não é algo extremamente impossível de se fazer. Tá? Então, por exemplo, se você trabalha com vendas, com pontos de vendas, não é algo extremamente complexo. É algo que, por exemplo, que dentro do próprio ChatGPT, você tem inúmeros casos onde você consegue ter exemplos disso daí, de precificação. Entendeu? Que é um exemplo. Ou, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que eu tenho um custo muito alto, eu consigo prever aquele custo. Então, utilizando um próprio código série Max, né? Que eu gosto bastante com o Arima, né? Eu consigo prever aquele custo. Obviamente, com códigos mais complexos, menos complexos. E eu acho que uma grande vantagem hoje em dia, José, é o seguinte: como está muito fácil, o ChatGPT ele facilitou muito a nossa vida. Você consegue implementar esse tipo de soluções de forma muito fácil, sem ser um deus no código. Então, por exemplo, acho que o Igor pode até confirmar isso aí para mim, mas, por exemplo, na época que eu comecei a estudar isso daí logo no início da pandemia, principalmente Python, eu já trabalhava muito antes com Power Query, né, com BI, com automatização e com implementação de BI antes disso. Mas você tinha que ser o deus no código, você tinha que saber, cara, codificar, saber tudo o que era Panda, Polaris, você tinha que ser a pessoa especialista naquele tipo de inteligência artificial. Cara, que legal. Mas só uma observação, Gustavo. Estou lembrando aqui do nosso projeto de TCC, do nosso curso de ciência de dados aí. A gente gastou muito mais tempo. Sim, muito mais, que eu digo é muito mesmo. A gente gastou 80% do tempo aprendendo a programar, aprendendo a usar a ferramenta. Os 20 final, fazer de fato o projeto. Então, a gente chegou na semana de entregar o projeto sem fazer nada do projeto, aprendendo a programar. E saiu. Exato. O Igor disse tudo. E digo mais, cara, eu vou te dar um exemplo. Às vezes você não precisa ser um deus para, no caso, programar. Eu vou ser um exemplo, cara. Eu sou péssimo de programação. O Igor, que está aqui conosco, cara, ele é um cara que, se você botar hoje, por exemplo, cara, programe, faça, no caso, qualquer manipulação de dados em pandas, ele vai saber fazer. Eu falo o Gil porque estou com ele literalmente todos os dias. Mas eu sei que muitos de vocês também. E isso é muito bom, muito legal. Mas, assim, se você também não for muito bom nisso,
também existe espaço. Porque se você souber o que uma inteligência artificial pode fazer, você vai demorar um pouco mais para programar, mas você vai chegar lá. Ou pode trabalhar com pessoas que são muito boas e ser muitas vezes a pessoa que vai indicar o que pode fazer, ser uma pessoa na ponto de vista estratégico, né, de dados, que tem espaço para todo mundo. Você tem espaço para o cara que ele é bom para codificação, né? E você tem a pessoa que é boa apenas em estratégico. É óbvio, se a pessoa tiver esses dois skills juntos, ela vai se dar muito bem, né? Mas óbvio que tudo isso aí também depende de outros fatores também, né? Não adianta você juntar os dois, né? Você tem que ter oportunidade também de conseguir o trabalho, né? E a gente sabe que, infelizmente, hoje no Brasil, é muito difícil você entrar no mercado de trabalho, né? E acho que, principalmente, na pandemia, ela trouxe um leque de oportunidades muito grande, você fazer 100% home office, né? Então, você poderia trabalhar, sei lá, morar sei lá, no meio da Amazônia com uma boa internet e atuar numa empresa em Miami, né? Ou atuar numa empresa em São Paulo, onde que fica o grande polo financeiro, né? Polo de mercado de trabalho. E hoje a gente vê justamente, infelizmente, eu falo infelizmente até para mim, infelizmente, um sentido um pouco contrário, as empresas voltando para o mercado presencial, né? Ainda tem muita empresa que está no híbrido? Tem. Ainda bem, principalmente no mercado digital, né? Mas existe uma tendência muito forte de você voltar, tá? E eu te trago 2 exemplos para isso. Eu conversei nessa semana com a CFO da Gerando Falcões, né? E ela falou o seguinte, né? Falou, olha, essa semana a gente teve a decisão, ela teve uma reunião com o Edu Guerra, né? Que é enfim, acho que um grande exemplo profissional para todo mundo, sem exceção, né? Um cara que veio desde baixo, sabe, da comunidade e cresceu, né? E hoje conversa, faz a ponte entre o social, né? E o mundo corporativo, que carece dessa ponte. E é uma empresa que está voltando para o presencial, né? Está voltando para o híbrido, né? E, cara, se uma empresa como a Gerando Falcões, que entende que é difícil você vive nas grandes periferias, está voltando, cara, imagina as outras, também estão. Pior ainda, né? Então, assim, infelizmente a gente está vendo esse movimento. Mas ainda existe mercado, né? Mas a maior parte, no geral, as empresas estão voltando. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um conhecido, né, que de vez em quando até troca ideia, que ele é um grande codificador. Então, por exemplo, qual foi a carreira do cara, né? Simplificando. Ele é um cara que mora na Praia Grande, né? Então, aqui na Baixada Santista aqui de São Paulo. E ele foi recusado, né, ele foi recusado para entrar numa empresa do Porto para trabalhar com dados. E aí ele falou, cara, não vou baixar a cabeça. E aí ele entrou na FATEC da Praia Grande, começou a fazer a FATEC na Praia Grande, e se tornou um grandíssimo codificador. E o cara começou a ganhar rios de dinheiro, né? Porque o cara começou a trabalhar para fora, tal. Quando você trabalha para fora, você não ganha em real, você ganha em dólar, né? E assim, quando você trabalha em dólar, cara, o mercado, por exemplo, vou te dar um exemplo, um analista sênior em Nova York ganha $10.000, né? Então, se você trabalha externamente para uma empresa como essa, se você ganha, sei lá, $8.000, a gente está falando de R$40 mil. Então, você ganha dinheiro. E hoje ele é um cara que
mesmo com ofertas, as grandes ofertas para se trabalhar para dentro do Brasil, ele tem que se mudar para São Paulo, entendeu? Ele falou, não, eu decidi ficar porque se eu fizer isso, a minha essência como no caso codificador, a minha essência como profissional liberal, né, como até nômade digital, ela vai estar ameaçada. E aí ele decidiu ficar, mas assim, existe espaço para uma pessoa como essa? Existe, com certeza, mas é um mercado que infelizmente está diminuindo um pouquinho. Isso no Brasil ou em nível global? Eu acho que um pouco nível global. Eu acho que o nível global, mas depende muito de área em área. Eu acho que a área digital, eu acho que ainda tem muita oportunidade, tá? Vou te dar até um exemplo. Até uns meses atrás, um tech recruiter veio me conversar para atuar numa posição em Portugal, para Capgemini, que dava para fazer esse trabalho 100% remoto, né? E aí, nos Estados Unidos, Europa, eu sei também que dá, né? Então, assim, se você seguir profissionais no exterior, você consegue, só que tem que ter o inglês. O inglês ele é fundamental para qualquer área, sem exceção. Ah, sim. Isso aí é uma coisa que eu bato muito lá na empresa onde eu trabalho, que a gente tem uma dificuldade enorme com isso. A turma que trabalha com a gente, em geral, não sabe. Até o gerente geral tem dificuldade. O inglês ele abre muitas portas, sem exceção. Então, assim, tem que saber inglês, e quando você trabalha para fora, tem um ponto só que é muito importante. Eu tenho que ver a questão de, no caso, como é que fica a questão de visto, né? Porque acho que tem empresa que pede, tem empresa que não pede, mas eu acho que se você buscar, existe muito nômade digital para a área de programação. Então, se você quer seguir a área de programação, dá para você ir por esse caminho, dá para existe espaço, mas é importante você saber inglês, né? Fundamental. Não, e sem inglês não tem conversa. Se você tiver um espanhol também interessante, talvez um alemão também, que é mais difícil, né? Mas o inglês é mandatório. Não tem como. Não tem como fugir. Mas dá. Eu sigo alguns programadores, principalmente do Canadá, dos Estados Unidos, e dá. Mas, por exemplo, eu tenho um grande amigo que ele inclusive está fazendo essa ponte, né? Que ele é gerente de marketing na Disney, que, aliás, não é uma empresa boa para se trabalhar, diga-se de passagem. E ele está tentando ficar 100% remoto nos Estados Unidos, né, para continuar ganhando em dólar, e trabalhar aqui e morar aqui no Brasil, né? Pô, no final, quem não quer ganhar seus 8 mil, 10 mil dólares morando no Brasil? Eu também quero. E não consegue, porque as empresas estão no híbrido, né? Mas eu acho que dá. Eu acho que dá para. Eu acho que para a área digital, eu acho que ainda dá para fazer essa movimentação. Eu tinha um amigo colega de faculdade, ele trabalhou por um tempo digital no Brasil, nos Estados Unidos, agora ele teve que ir para lá. Que chato, né? Mas assim, ele não teve oportunidade de trabalhar mais. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um outro conhecido também, que existe um outro caminho também que é muito interessante, tá? Que é você ser expatriado. Quem quer. Né? Mas aí as empresas têm evitado por causa de questão de custo, né? Porque o custo então é alto. Sim e não, mas tem lugares que dá. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele era da área financeira, ele trabalhava num banco, ele já estava morando na França, tá? Então ele já foi para esse caminho. Tá bom, beleza, concordo. Já morava longe, já morava num país mais desenvolvido que o nosso, né? Beleza. Okay. Mas qual foi o movimento que ele fez? Ele, olha, trabalho num banco, não tenho perspectiva, minha perspectiva é baixa, eu vou aprender Python. Isso 20 anos atrás, tá? Cara de visão.
Cara de visão. E aí, o que foi que ele fez? Ele recebeu uma proposta para trabalhar nos Emirados Árabes, para trabalhar na área de riscos. Então, eu não sei se ele era um especialista em riscos, analista em riscos, mas o que foi que ele, qual foi o discurso dele? E o speech ele é fundamental. Ele falou o seguinte, olha, eu vou automatizar a sua área, então sua área que tem 15 pessoas, só vai trabalhar eu. Então, você vai reduzir 15 pessoas, tá? Então, também... Aí o gestor pira, né? O cara fica louco. Pô, O cara fica louco. Não, cara, esquece qualidade de vida durante 2 meses. Você não tem qualidade de vida. Mas durante ele automatizou ficou 1 mês, 2 meses automatizando essa porra. Automatizou, desculpa, eu falei porra. Automatizando o negócio. Automatizou, cara, ele ficou o senhor feudal da área, você entendeu? Então ele foi para lá, ficou 20 anos trabalhando lá, com puta salário, com puta benefício, porque afinal, quem quer morar nos Emirados Árabes, cara? Não tem nada lá, só tem árabe com uma cultura totalmente distinta da nossa. Eu tive uma proposta para ir para lá, para Abu Dhabi, mas, cara, ganha super bem, mas, pô, e aí? Consegue tomar um goró? Eu vou levar... Super. Vou levar minha esposa para quê? Um lugar que a mulher não pode nem sair na rua? Então, alguns anos atrás eu recebi uma outra proposta, uma conversa para ir trabalhar, para ir também na região. Só que, enfim, eu sou judeu, fica complicado, né? É mais complexo. Foi em Israel, então é realmente aí um pouco mais complexo. É mais complexo. Aí fica um pouquinho mais complicado, mas assim, eu acho que tem caminho, acho que tem jogo para quem quer ser expatriado, para quem quer ser e para quem ser um nômade digital apenas trabalhando dentro do próprio país, né, e trabalhando para fora, acho que dá. Caminho é identidade, né? Porque com certeza, gente. E assim, José, cara, eu também não sou também novinho também, assim, quando eu iniciei... cara, eu tenho 33 anos, sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 50, cara. Mas, cara, então, mas esse é o ponto, tipo, cara, há uns anos atrás, quando eu entrei na área quando eu fiz o curso junto com o Igor, minha intenção era justamente migrar de área, né, 100%. Assim como eu. Assim como você. É assim, é difícil, é muito difícil. Você sabe disso. Na fase de vida que eu tô, de carreira, né? Mas vamos lá. Exato. Quando você tem família, não dá para você reduzir, né, um certo salário, né? Porque assim, você tem contas a pagar, você tem obrigações. Quando você mora na casa dos seus pais, que os seus custos são baixos, é só para tomar aquela cerveja, sair com o namorado, a namorada, é mais fácil, né? Pagar o próprio celular, pagar a própria roupa, é mais tranquilo. Né? Quando você tem obrigações com outros, é mais difícil, né? E aí, entendi a dificuldade, mas acho que tem espaço para você atuar ou fazer pequenas migrações aos pouquinhos, né? Para a área de dados, dentro da área que você está. E eu acho que um caminho que pode servir também é usar muito o LinkedIn para chamar o pessoal para conversar, principalmente que estão nessas áreas, que estão no topo. E vou te falar, as pessoas geralmente estão abertas a isso. É óbvio, sempre vai ter um outro que vai falar, vamos, bora conversar, bora, e acaba morrendo, porque às vezes a pessoa está numa correria louca de trabalho, ou porque não quer, ou muitas vezes quer. Então, por exemplo, uma vez eu fui numa dessa daí, não, bora conversar sobre carreira, sobre transição, tudo não sei o quê. E, cara, eu fui conversar com o CEO da Embraer. Entendeu? Cara, desde quando que eu ia conversar com o CEO da Embraer? Entendeu? Sobre carreira. Então, assim, tem espaço. E você aprende muito, porque você aprende, cara,
às vezes ele também vem no mesma pegada que você, às vezes ele vem Quem também... que era esse cara da Embraer aí? Eu trabalhei lá há muito tempo. Trabalhou? Eu 14 anos que trabalhei lá. Ele foi CEO da Embraer da China, do segmento China, né? Ásia e Portugal. Tá. Eu esqueci o nome dele, eu vou pegar depois aqui e te passo, José. Tá bom, eu vou te chamar depois ali no... Pode chamar, com certeza. E você, todo mundo, quem quiser trocar uma ideia, ou quiser ajuda com qualquer coisa, estou aqui aberto para tudo, cara. Acho que é sempre uma troca, até porque, cara, para você crescer profissionalmente, sozinho é muito difícil. É sempre importante você sempre crescer, fortalecer sua rede de networking. E isso vale para qualquer área. Se você trabalha, mesmo para o digital ainda mais, né, que você está 100% em casa, é muito importante você ter relacionamento. Você ter bons contatos, saber construir. Isso daí, cara, é um trabalho de formiguinha todos os dias. Construir, conversar com as pessoas, saber utilizar o LinkedIn, saber você forçar o algoritmo no LinkedIn, né, com aquilo que você procura, porque, enfim, cara, o LinkedIn é igual ao Instagram, né? Cara, o Twitter, ele vai direcionar você ou vai te botar você no topo da lista de acordo com o seu uso. Então, isso é fundamental. Então, postem, utilizem o LinkedIn. Gustavo, Sim, fala, Thiagão. eu tenho uma pergunta em relação a isso que vocês falaram, né, de como as relações de trabalho hoje estão cada vez mais voláteis, estão cada vez mais rápidas. Hoje a gente no Brasil, por exemplo, eu acabei de sair da faculdade, né? Uhum, Estou trabalhando como PJ e eu sei que a qualquer momento, se acontecer qualquer coisa, eu posso ser mandado embora, o que for. uhum, Mas até que ponto isso também é bom para a empresa? Você que tipo já trabalhou na área do financeiro, uhum. até que ponto é bom a empresa manter uma certa distância assim do seu funcionário? Tá, eu acho que são duas perguntas, uma em relação a relacionamento, outra em relação ao quanto que é bom, né, dentro da empresa. Assim, duas coisas. Acho que assim, esse momento que você está vivendo, Thiagão, cara, é um momento, acho que todo mundo que passou por isso pode também falar, é um momento extremamente desafiador. É um momento gostoso, mas é um momento muito desafiador quando você sai da faculdade, na verdade, né? Porque, cara, é um momento que você ficou a sua vida inteira estudando, né? E por mais que você tenha trabalhado durante esse período, mas assim, você passou boa parte do tempo estudando, seu foco sempre foi esse, de repente ser jogado para o mercado de trabalho com, com, com um monte de leão, né, por aí, e às vezes a gente é um pouco até ingênuo, né, na verdade, eu não tenho conhecimento, não viveu o suficiente para entender que as coisas, infelizmente, não são, elas são cinzas, né, não são nem tão boas nem tão ruins. Então, às vezes é necessário a gente ter essa malícia que a gente aprende conforme o tempo. Cara, para a empresa, eu acho que depende muito. Acho que assim, o grande capital da empresa é o seu recurso humano. Sempre tem isso daí bem claro, principalmente das médias e grandes empresas. Se a empresa ela perde isso, ela para. Cara, a empresa nada mais é do que uma junção de pessoas. É isso que é uma empresa. O que é uma pessoa jurídica, que é o nome, né, que é a empresa? É uma pessoa, assim, não, ela é jurídica, mas assim, é uma formação de pessoas. Então, assim, é ruim para a empresa perder pessoas. Por isso é muito importante você ser útil para aquela empresa, né? E a empresa, as pessoas que estão à sua volta, entenderem o quanto útil você é, quanto útil e necessário você é. Porque com isso, oportunidades vão surgir, né? Porque você vai ser colocado em posições ainda mais
estratégicas ou ainda mais necessárias, né? Ainda mais ativas, e, e, e a chance de você ser demitido, ela se torna menor. Mas, cara, a chance de ser, só tem uma única pessoa que não tem chance de ser demitido, cara. Quem é o dono da empresa. Caso contrário, todo mundo aqui corre esse risco, sem exceção. Mesmo o dono pode ser demitido pelo Pelo mercado. cliente, pelo mercado, pelo cliente. A empresa fecha. Deixa eu só fazer, Gustavo, você me dá licença, fazer um complemento ao que você falou. Uhum. Muito, principalmente para a turma que está começando, né, que é o caso do colega, que você, para a empresa, você é o que você vale, o que você traz de resultado. Se o que você faz, qualquer um faz, cara, você é completamente descartável. Aí a gente volta naquela história que você contou, Gustavo, do senhor feudal, que o cara ralou 2 meses lá, mas que virou o bambambam do negócio. Uhum. Ele teve a visão de passar a ser um cara peça-chave para que a empresa chegue naquele resultado ou que consiga operar aquela função que para ela é crítica. Uhum. Então ele criou um ambiente ali onde ele se tornou realmente necessário. É isso. Isso, as pessoas confundem muito com eu escondo conhecimento. Uhum. Né? Cara, o conhecimento você tem que compartilhar. Se você é um cara que pensa que vai se transformar num cara necessário porque junta conhecimento, conhecimento é volátil, cara. Conhecimento, se você tem e você perde, a empresa resolve mandar embora, a empresa pode eventualmente ficar sem aquele conhecimento por um tempo, mas recupera. Uhum. Agora, uma habilidade, um skill realmente diferenciado, que vai trazer um resultado, que principalmente vai fazer a empresa se destacar no mercado ou trazer uma lucratividade, um nível de receita maior, é isso que os caras buscam. Pensa sempre nisso. Exato. Um minutinho, pessoal, rapidinho, só vou abrir a porta aqui. Mas não, perdão, me desculpa, pronto. Era E só... aí, tá, então, já que... Eu não estou em casa aqui agora, eu tô na Baixada Santista, e daí o cara tocou a campainha aqui, me desculpa. E aí, então, deixa eu alongar mais um pouco, para a gente não ficar aqui no vazio. Imagina. Não, vai lá. Tem skills que não são diretamente relacionados ao negócio, mas você tem que ter. O principal é idioma. Que é o que a gente tem uma dificuldade enorme em conseguir contratar alguém que tenha, e mesmo em quem queira se fazer, né? Quem queira se especializar nisso, depende do nível. Exato. E digo mais, eu acho que, assim, pegando até o gancho que você disse, José, cara, que é o seguinte, quando você está numa empresa, sempre é importante você não segurar o conhecimento, tá? Não ser a pessoa extremamente apenas especialista naquilo. Sabe por quê? Porque se você não passa conhecimento, se você é a única pessoa que sabe daquilo, você nunca vai crescer. Porque você vai estar sempre naquela posição, como falar o seguinte, tá bom, se eu não posso tirar o Thiago, o José, o Gustavo daquela posição, porque vai dar ruim. Você entendeu? Então, assim, as oportunidades... Você vai se enraizar naquela posição. Exato. Exatamente. E, assim, tem gente que quer, ok. Se for o objetivo, perfeito. Exato. E um outro ponto é o seguinte, saiba que, assim, profissional, ele sempre vai ter... O crescimento profissional, ele não é linear, tá? Ele tem seus altos e baixos. Tá? Isso daí tá normal. Eu vou te dar um exemplo. Eu já fui demitido mais de uma vez. Isso significa que eu sou um excelente profissional? Um péssimo profissional? Não. Não sou. Entendeu? Mas isso faz parte da nossa carreira. E, assim, conheço excelentes profissionais que já passaram já por isso já também. Faz parte do ciclo profissional da empresa e não é desmérito nenhum você passar por essa situação ou você estar nessa situação. O que é só importante é
constantemente e sempre fazer uma autoavaliação e pedir feedbacks constantes, né, dos seus pares, né? Tanto de quem está do seu lado, como de quem está abaixo de você, como de quem está acima. E ter uma conversa genuína nesse sentido. De que assim, tá bom, vou ouvir com o coração aberto, pode até ser que aquela pessoa está falando está fazendo sentido, mas é importante ouvir. Por mais difícil que seja, conversas difíceis são importantes. Isso é importante. E assim, construir relacionamentos é importante, ouvir. E, cara, tem um livro que é um pouco até clichê, que você pode até pegar até o resuminho até do ChatGPT, tá? Para quem que é importante também, que eu acho que são dois, na verdade. Um que é um chamado Os Primeiros 90 Dias, que ele vai te mostrar o que se deve fazer, o que não se deve fazer dentro de uma empresa, dentro dos primeiros 90 dias. E uma outra coisa que é a arte da guerra, que ele tem uma frase muito interessante que é o seguinte: jamais se vitimize. Assim, por mais difícil que seja a situação, e por mais que a situação ela seja desfavorável a você por fatores externos, tente nunca se vitimizar. Tá? E utilize esses fatores externos, essas dificuldades, como fortalezas, e não como fraquezas, e não como pontos que, poxa, que situação ruim, nossa, como... Cara, utilize isso aí como fortaleza, porque isso vai te trazer você como uma pessoa mais forte e um profissional mais forte. Né? E saiba, assim, esteja aberto sempre a crescer, a aprender, né? E assim, aprender é sempre fundamental. E uma outra coisa, sabe uma coisa que me ajudou muito profissionalmente, que inclusive ajudou até para o digital e até para o mercado de trabalho e para tudo, eu sempre fiz muito trabalho voluntário. Né? Então, inicialmente voltado para a comunidade judaica, como sendo tesoureiro dentro de ONGs, dentro da comunidade judaica, depois sendo síndico, subsíndico dentro do prédio onde eu estou. Tanto que no prédio que eu estou, a gente, no meio da pandemia, começou a cair a fachada do prédio. E a gente falou, não, vamos fazer uma obra aqui de fachada. Só que a gente não tinha dinheiro, todo mundo duro da vida, metade do prédio desempregado. O que a gente faz? Não pode aumentar condomínio. Vamos, então, trazer portaria virtual, né? É um projeto voltado ao digital. Você por mais falar, mas é infraestrutura, não tem nada a ver. Mas é. O mais difícil quando você faz um trabalho voltado ao digital, por incrível que pareça, não é a parte técnica. Não é você saber necessariamente codificar. O Giovanni pode até dar um exemplo disso daqui, porque a gente sofreu muito na Química Anastácio no início. Nem é voltado tanto a você codificar, você trabalhar com dado, você ver a qualidade do dado, que também é difícil, mas é a transformação cultural, que é o mais difícil, porque as pessoas, elas querem mudança, mas elas não querem mudar. Então, é importantíssimo quando você trabalha, quando você está na frente de um projeto de digital, que vai acontecer com todo mundo aqui, com o José, com o Thiago, com o Gustavão aí, com o Giovanni também já está na frente exatamente, diversos projetos também relevantes, com o Igor também. Isso é você transformar a cultura daquela empresa, daquele ambiente ou daquela pessoa. E, para isso, você precisa entender a necessidade daquela pessoa, entender como que aquela pessoa está aberta, como aquele grupo está aberto e de que forma você pode fazer isso. Então, qual foi um dos caminhos utilizado? Trazer as pessoas para dentro daquele projeto, para que elas se sintam donas também daquilo. E eu utilizo a Química Anastácio, eu utilizo isso daí para
pro condomínio onde eu moro, onde a gente colocou portaria virtual e a gente conseguiu ter um save gigantesco e conseguiu fazer todas as obras que eram necessárias, sem aumentar o condomínio até hoje, entendeu? Porque no final é isso, entendeu? Olha só, um comentário em cima do que você falou aí, uma coisa que o pessoal que fala muito, que a inteligência artificial ou a informática e vai tirar muito emprego, né? Então, o pessoal olha, por exemplo, essa situação, um bom exemplo é a portaria virtual, né? Tirou o emprego do porteiro. Só que o que o pessoal não observa é que gera outros, porque tem que ter um profissional ali de desenvolvimento do sistema, de manutenção. O que acontece é que o nível dos empregos está subindo. A qualificação requerida para você obter um emprego daqui para frente está cada vez mais alta. Antes o cara podia ser alguém que não tivesse formação nenhuma, pode ser sem demérito nenhum para as profissões, tá? Um porteiro, um frentista, alguém que faça um trabalho que realmente não demande uma qualificação específica. Sim. E esses trabalhos tendem a ser extintos ou substituídos por alguma coisa que possa ser replicada virtualmente ou por automação. Exato. Todo o trabalho, acho que assim, todo o trabalho operacional que é repetitivo, que não seja de artesão, principalmente, né? Que não seja artesanato, ele pode ser substituído, né? Inclusive, até trabalhos analíticos podem ser substituídos também. Os únicos que não vão ser realmente substituídos são de cuidado humano. São de cuidado humano, exatamente. Esses não tem jeito. Cuidador de idosos nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial ou qualquer coisa do tipo. Nunca. Então, mas, por exemplo, eu trabalhei no BK, eu estive diretamente envolvido no projeto de automatização de lojas. O contato com o ser humano, né? Então, assim, você substituir o ser humaninho lá, né? O atendente por um token, entendeu? Pois é, mas aí é uma interação comercial. Não vejo como tanto cuidado humano quanto o exemplo do cuidador de idosos aí, né? Que Sim, com certeza. Mas, assim, acho que assim, importante a gente estar sempre preparado, assim, entender onde que você quer estar na fila. Acho que, assim, a gente está vivendo um ambiente muito desafiador profissionalmente, sem exceção, tá? Acho que com o ChatGPT e com outras tecnologias, uma nova revolução industrial, com a entrada daqui a pouco com inteligência artificial para valer. Porque agora o que a gente viveu de inteligência artificial aí é só a pontinha. Ainda é pouquinho, mas daqui a pouco entra, cara. Daqui a pouco entra. E o ponto é, qual que é o seu nível de empregabilidade hoje, entendeu? Diante desse cenário. E é importante, cara, é importante você entender onde que você quer estar na fila do pão. Infelizmente, muito infelizmente, cara, desemprego vai ser alto, continuará alto. A gente vive num país onde a economia não é uma economia extremamente forte, por diversos fatores, não só culpando o governo, tá? E é independente de partido, tá? Pelo amor de Deus. Mas, sabe, de um ambiente desafiador. Então, assim, com uma escolaridade baixa, né? Então, assim, aonde que você quer estar na fila do pão, entendeu? São escolhas, a gente vai trilhando esse caminho, né? Então, assim, qual que é o caminho ideal para que você quer ter como carreira, né? E assim, pega um exemplo que você quer chegar, né? Cara, segue ele. Assim, o sonho para a dificuldade para você estar lá em cima e estar lá embaixo é a mesma, tá?
o trabalho de você ser um presidente, ser um diretor, cara, muitas vezes vai te trazer o mesmo tempo perdido para você ser um assistente. Você entendeu? Obviamente, com suas dificuldades, com seus crescimentos, com suas dores. Cada um tem suas dores diferentes, entendeu? Mas as dificuldades, muitas vezes o tempo necessário para você chegar a isso, o trabalho necessário para você chegar nessas posições, às vezes são as mesmas, né? Óbvio, não levando em consideração localidade, onde você mora, que muitas vezes atrapalha, diversos fatores que atrapalham, mas pode ser um dos caminhos. Não sei, agora a gente acabou falando em relação à pergunta do Tiagão, né? Até nem respondi totalmente ou não. Mais do que respondido, até conversei com o Igor um tempo atrás, que eu quero muito dar uma ajudada no meu trabalho com inteligência artificial, inclusive. Tem uma bela parte que dá para matar um tempo, cara. Cara, faça isso, automatize e mostre, cara. E assim, não vá de coração assim, não, putz, o meu trabalho está sendo automatizado, cara. O seu trabalho está sendo automatizado, mas é o seu tempo que está sobrando, entendeu? E aí, com isso, vai mostrar ainda mais o quanto que você é necessário, que você pode fazer isso em outras áreas, entendeu? Tipo, eu sou analista CAI, né? Eu trabalho no setor automotivo. Uhum. E tem uma parte que eu gasto um tempo, e todo mundo gasta um tempo danado, é fazendo malha. Pegando cada peça e fazendo malha. E é um serviço que, tipo, a gente já tem parte de inteligência artificial, mas como o meu antigo gestor falava, é basicamente lixo, porque é basicamente passar um algoritmo e ele vai te dar um resultado que quem conhece mesmo vai olhar e vai falar, isso daqui não é bom. Então, até hoje é um trabalho muito artesanal, vamos dizer assim. Quanto mais fizer isso, faça. Faça isso daí que será melhor. É a sugestão que eu dou. E aí, gente? Mais uma coisa? Alguém mais tem alguma dúvida? Então, gente, muito obrigado, Gustavo. Foi excelente conversa. Imagina. Cara, eu ia falar, tipo, o que vocês precisarem, quiserem, estou aqui à disposição, tá? Podem me chamar, tanto no LinkedIn, tem meu WhatsApp também, fiquem à vontade. E, cara, tanto uma conversa como indicação, a gente dá um jeito aí, tá bom? E, cara, bora tirar uma fotinha aqui, um print disso daqui. Vamos lá, bora agilizar o nosso algoritmo do LinkedIn aí para todo mundo. A câmera não apareceu, cara? Oi? Eu liguei a câmera, mas não apareceu. Não tem problema, deixa eu botar. Não, mas agora vai. Aí. Agora vai, eu nem sei como que se faz A gente tem que ver esse rostinho bonito, Zé. Oi? Tem que ver esse rostinho bonito da turma aí. Vamos. Não tem problema. Peraí, tá. Deixa eu botar aqui. Eu não sei como que eu faço. Bom, você tira aí, Igor. Eu não sei tirar esse negócio aqui não, cara. Aqui, alterar o layout. Pronto, mosaico. Pronto, agora sim. Boa. Vou pegar aqui, captura, peraí. Eu mando aqui para todo mundo aqui já. Posso mandar no grupo? Pera, tirar uma outra aqui, peraí. Todo mundo X. Aê, boa. Fechado, pessoal. Legal. Obrigado, galera. Legal. Fechado, pessoal. Muito obrigado. Mais tarde aí para a gente continuar a conversa lá, falou? Com certeza absoluta. Então tá. Bom